Vamos chamar para dar início às apresentações Fábio Nascimento, que vai apresentar o trabalho do Evangelho Minucioso, elaborado por ele, juntamente com Alba Luislene, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, de Itajubá, Minas Gerais. Olá, pessoal. É um prazer muito grande. Bom, é mais que um prazer, é uma honra, né? Não só fazer parte do CONICE com vocês, um projeto que do plano de fundo, assim, eu vi nascer, né? E que se transformou no que se transformou hoje. Então, muito obrigado pela honra, né? Por me deixar participar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho de uma passagem de Jesus, de um versículo. Mas antes eu gostaria de saber de vocês se vocês estão vendo a minha tela compartilhada ou se eu tenho que dar algum comando aqui para que ela apareça. Ah, bom. Então agora eu acho que vocês estão vendo porque eu passei a ver também. Então, muito obrigado aí ao Pedro que está trabalhando nos bastidores. Bom, então, eu e a Alba, né, estamos fazendo esse estudo. Eu vou fazer a apresentação. E o versículo é o seguinte: os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Mateus, capítulo 11, versículo 5. Então a nossa missão, né, aqui é explorar um pouquinho esse versículo e ver o potencial de um miudinho. Nós não vamos conseguir esgotar o versículo, nós não vamos conseguir nos aprofundarmos como é possível, mas nós vamos dar um gostinho para que todos se sintam motivados a implantar o miudinho no núcleo de convívio de vocês, para melhorar primeiro a nós mesmos por dentro e em seguida melhorar a nossa casa e depois melhorar a nossa comunidade, até melhorarmos o planeta. Então vamos ver o contexto desse versículo aqui, por que foi falado isso? Por que Jesus falou isso? Foi por isso. Então João Batista, ouvindo na prisão, né, no cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para dizer para Jesus assim, ó, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então o que essa pergunta aqui quer dizer? Eles queriam saber se o que foi anunciado pelo profeta, né, estaria se cumprindo ali na vinda do Messias. Eles queriam saber se Jesus era esse Messias anunciado pelo profeta. Nós vamos ver qual profeta. Então, eu marquei essa frase, aquele que havia de vir, com outra cor e com sublinhado, porque isso é a pergunta. Eles querem saber se Jesus era de fato o Messias. A resposta de Jesus é, como sempre, de mestre, e ele engloba 2 aspectos na resposta. Ele fala o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o quê? O que você está vendo e o que você está ouvindo. As coisas que ouvis e vedes. Elas falam por si. Eu não preciso falar. Mas ele fala. E o que ele fala é muito importante, porque ele fala assim: os cegos veem, aí entra o versículo de hoje, e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, vamos explorar um pouquinho isso daqui. Veja bem, quando Jesus fala essas palavras, ele, para as pessoas que entendiam que eram do judaísmo, eles entendiam de onde ele estava tirando isso.
Porque eles sabiam que lá em Isaías, capítulo 35, versículos 5 a 6, estava escrito exatamente assim: Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então veja bem que que Jesus praticamente repetiu Isaías quando ele falou. Ele falou assim: fala para ele o que você está vendo que eu faço, né? E aí ele falou o que ele faz e falou exatamente como Isaías falou. Então, para um judeu, né, para uma pessoa iniciada, né, na sabedoria judaica, isso ia soar, né, como um sino na cabeça. Ia falar assim: ah, realmente ele é o Messias, né, porque ele está fazendo exatamente como estava anunciado por Isaías. E aí, a segunda, eh, a segunda maravilha da resposta de Jesus é o seguinte, que ele fala então, e eu faço tudo isso aí. Ele não fala, ele não só repete o que Isaías fala, mas ele fala que ele faz tudo isso aí, né? E aí quando ele fala que ele faz tudo isso daí, ele chama atenção para a sua obra, e aí ele faz valer aquele seu próprio ensino de antes, que ele fala assim, que a cada árvore se conhece pelo fruto, né? Então, a mágica está feita aí. Sim, ele é o Messias, ele repete o profeta e ainda mostra o valor da obra em si que ele está executando. E agora nós vamos entrar então em, no miudinho, né? O que significa os cegos vêm, o que significa os coxos andam, os leprosos serão limpos e etc. Nós vamos explorar um pouquinho disso daqui. Mas antes de começar a explorar isso daqui, eu queria falar para vocês o seguinte: eu fui procurar no dicionário o que, que é esse ermo aqui, aonde se arrebentam ribeiros, né? E na busca eu descobri que ermo é um lugar vazio, é um lugar isolado, né? É um lugar não habitado, é um local aonde não interessa às pessoas, por isso elas não estão lá. E normalmente os locais que não interessam as pessoas são os locais improdutivos ou inóspitos ou áridos e etc, onde não há facilidade de convívio naquele lugar, né. Então por isso que ele fala que ribeiros arrebentarão nesses lugares, e eles se tornarão atraentes, né. Mas quando eu estava pesquisando isso, eu vi uma foto, um artigo com uma foto de um lugar no deserto, em Israel, onde nasceu, né, água, um ribeiro ali. E estava escrito embaixo assim: a profecia de Isaías foi cumprida, né, porque brotou água no ribeiro. E o convite desse miudinho de hoje é mostrar que não é isso. Ele não está falando do verdadeiro ribeiro material que nasceu ali no deserto, e não é isso o cumprimento da profeta de Isaías. Mas muitos dos nossos irmãos, vou falar até me incluindo nisso, estamos ainda com dificuldades de interpretar as palavras dos profetas e de Jesus. Nós vamos entender por quê, né, quando a gente lê agora no miudinho. Então vamos lá. O que será que Jesus quis dizer quando ele disse: os cegos vêm? Jesus curou cegos de fato no Evangelho? Cegos fisicamente? Sim, ele curou cegos fisicamente. Mas ele disse aqui: os cegos vêm. Só que ele está falando para espíritos imortais. Ele está falando para espíritos que vão voltar a viver em circunstâncias diferentes. Ele está falando para quem quiser ler o Evangelho em qualquer época, em qualquer lugar.
Ele está falando para a eternidade, não está falando para corpos físicos. Então, quando ele fala, os cegos veem, ele está falando de ver a verdade, com V maiúsculo. Ele está falando de você se reconhecer na criação, de você compreender a providência e de conhecer o seu papel, aonde você está, de onde você está vindo, para onde você vai. Ele está falando de você identificar as suas próprias falhas, de você saber quem você é, de você sair da ignorância, de você conscientizar-se, de enxergar além da visão material e assim, limpando as escamas, né, voltar a ver, tirando o egoísmo, tirando o ego da frente e deixando o espírito ver. É isso que ele está falando aqui. E os coxos andam? Coxo é uma pessoa que tem dificuldades de se locomover, né? Ela está presa, ela está sem liberdade. Então, os coxos andam significa libertar-se das amarras, dos atavismos, das paixões, avançar, progredir, deixar a lei atuar em você, deixar que a lei te leve pelo progresso, que você ativamente caminhe com ela sem resistir à lei. Então, os coxos andam. Os leprosos serão limpos. Ele curou leprosos, de fato. Mas ele está falando para o espírito imortal o seguinte: limpos do quê? Do ego. Daquela mesma coisa que não deixava o cego ver. Só que agora aqui ele está falando de cego do coração. Né? Limpos do ego, do apego, limpo das paixões e das ilusões, curados, enfim, espiritualizados. Certo? Isso é limpos, de fato. E os surdos ouvem? Surdos é colocar, o surdo que ouve é colocar a consciência, né, a nossa lucidez, a nossa presença voltada para o que é, de fato, e não para uma ilusão. Voltada para o que é de fato, voltada para Deus, né, e para suas leis. É atender ao chamado. Chamai Israel, né? Chamai é escutar. Chamai Israel, escutar o chamado de Deus. Tem até uma música do Tim Vanessa que fala assim: toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Bonito, né? Então, voltar-se a Deus, atender ao chamado de Deus. Tá. Bonito, o evangelho é o sol da imortalidade. Isso mesmo. Então, os mortos são ressuscitados. Mortos em quê? Mortos nos erros, na revolta, na raiva. Desviado da lei de Deus, contra o que é. Estar contra o que é resistir ao irresistível. É não conviver com o que é morrer, é desviver. Né? Estão mortos em seus erros, desviados na lei de Deus. Então, os mortos serão ressuscitados significa renascer a uma vida nova, a uma vida em Cristo. Olha que interessante, os horizontalizados na matéria, se verticalizarão no espírito. Isso é ressuscitar. Exaltação da vida em detrimento da situação de vida. Hoje nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando situação de vida. Carro novo, trabalho, roupa, relacionamento, poder, status, imagem, distração, sono, né?
Tudo isso é situação de vida, mas isso tudo é estar morto no que vai acabar. É estar junto com o que vai acabar, em linha, sintonizado com o que vai acabar. Então Jesus está nos ressuscitando. Ele está exaltando a vida. Vida, segundo Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. E a última, que não sei se está aparecendo completamente na tela para vocês, mas fala assim, obrigado por colocar a frase inteira. Aos pobres é anunciado o evangelho. Que pobres são esses? São os pobres da matéria? Não. São os pobres em espírito. Por causa da limitação do vocabulário da época, né? Então utilizou-se a palavra pobre em espírito para dizer os simples, para dizer aqueles que estão puros em espíritos, né? Simples em espírito. Os que vivem o que é essencial. Olha que bonito. Os que vivem para o que é imortal. Os que vivem para a imortalidade. Bom, então qual seria a conclusão desse nosso estudo? E aí, o Messias está vindo? O Messias veio? O Messias vai voltar? É disso que nós estamos falando? Da vida, da vinda e do voltar material de Jesus? Não. A vinda do Messias é de dentro para fora, na aurora íntima de cada um. Por quê? Vou passar aqui o slide. Por que é na aurora íntima de cada um? De dentro para fora. Porque o Messias veio e muitos não acreditam que ele veio até hoje. Muitos, inclusive, que o viram com os olhos físicos, não acreditam provavelmente até hoje que o Messias veio. E muitos que não viram o Messias e outros que nem têm acesso ao Messias, já têm o Messias dentro de si. Eu conheci gente fora da cultura cristã que tem o Messias, que tem Jesus dentro de si já. Né? Então, para que nós, com esse miudinho, aprendamos a não nos apegarmos às formas e possamos explorar o texto dentro de nós, no eu profundo que cada um de nós somos. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que nós possamos participar muitos de outros conices e também que nós participemos juntos no EMEG, né, no estudo minucioso do Evangelho que o CRE promove. Muito obrigado.